Aham. Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos a todos e a todas para mais esse seminário. Esse é o último seminário de mecânica do semestre e nós vamos encerrar essa série de seminários com o nosso colega Elias Godinho, lá da Universidade Federal do Paraná. Antes de passar lá a palavra para o Elias, aquele anúncio já clássico dos nossos seminários, né? Esses seminários são públicos, abertos, sintam-se à vontade de compartilhá-los, compartilhar este e o vídeo de outros. Fiquem à vontade de sugerir nomes ou se voluntariar para dar uma palestra, tá bom? Se você não está na lista de e-mails que eu divulgo esse seminário, por favor, deixe sua mensagem no chat e eu colocarei você em contato dentro dessa lista, tá bom? Esse seminário está sendo gravado e vai ser publicado no canal YouTube do nosso programa de pós-graduação. Portanto, se você não quiser ser visto ou ouvido, por favor, desligue sua câmera e seu microfone agora e interaja conosco pelo chat. Sua permanência é um consentimento para a gravação, ok? Então, sem mais delongas, é um prazer enorme ter o nosso colega Elias Godinho, da Universidade Federal do Paraná, para falar para a gente sobre aplicações em biomedicina, escoamento e libertação de fármacos. Elias, muitíssimo obrigado por ter aceitado este convite, é um prazer tê-lo aqui conosco. A palavra é sua. Muito obrigado. Tá, muito obrigado, Yuri, pelo convite. Então, eu vou começar a palestra, né? Hoje eu vou falar de forma um pouco geral, né? Não vou entrar em muito detalhe sobre coisas técnicas, de parte do trabalho que eu tenho feito no acoplamento, né, de escoamento e da libertação controlada de fármacos. Tá? Então, basicamente, para as pessoas que não me conhecem, né, que acho que a maioria, eu trabalho na área de análise numérica e modelagem matemática, direcionado para a libertação controlada de medicamentos. Tá? Então, nessa figura que vocês têm aí, vocês têm o comportamento de um medicamento, o comportamento tradicional, né? Medicamentos tradicionais, como injeções, cremes, colírios e medicamentos orais. Tá? Então, Elias, eu acho que sua transparência... Você mudou a transparência? Mudei, sim. Aqui não apareceu ainda. Aqui a gente ainda está com o título e o símbolo da UFPR. Não está mudando. Deixa eu ver. Aí estou mudando. Não está mudando nada. Não está mudando nada aqui. Tente descompartilhar e compartilhar de novo. Vamos ver se... Tá. Deixa eu... Puxa. Fecha. É que o navegador estava... Travado. O navegador travou e fechou. Agora estou abrindo de novo. Ok, sem problema. Eu não reparei que aqui no Linux não tem agora a opção de compartilhar. Eu acho que o Teams eles estão acabando com o suporte para o Linux. E aí, aos poucos, eles estão desativando o serviço. É muito ruim isso. Eles estão forçando a gente a usar o Windows. Sim.
Então, Se você quiser me mandar, eu tento transferir. deixa eu mandar para você, talvez seja mais... Porque aqui o navegador fica travado. Nesse daqui eu ainda estou conseguindo compartilhar, mas no meu computador da UNB eu não consigo mais compartilhar. Alguma atualização, alguma coisa está diferente, eles... Quando tenta compartilhar, fica travado o navegador. Vou enviar aqui no chat para você Beleza. A o arquivo. apresentação. Acho que é a melhor solução. Aqui nem deixa compartilhar agora. Fica travado o... Aqui ainda não chegou. Tô enviando aqui no e-mail, porque no aplicativo eu achei que dava, mas não tem a opção de... Anexar o arquivo. Tá vendo? Eles estão desligando esse negócio pro Linux. Porque tinha antes, agora não tem. Tinha um clipezinho, né? Tinha. Estou enviando aqui pelo Gmail. Tá. Vamos lá, tá baixando. O máximo que pode acontecer é ficarmos sem os vídeos, mas aí, paciência. Tudo bem. Também não era uma coisa muito importante. Acho que aqui já deu, só que não dá para compartilhar modo apresentação, né? Tá mudando, agora estamos vendo. Então vamos lá, vamos tentar aí. Qualquer coisa eu fico com o plano B aqui. Certo. Vamos lá. Pode continuar, Elias. Tá, então, obrigado. Desculpe todo mundo pelo negócio, mas é o que é, né? Então, como eu estava falando, a minha área de pesquisa, né, é na libertação controlada de fármacos, onde os diferentes
jeitos, né, de fazer a libertação tradicional por meio de injeções, cremes, colírios e medicamentos orais. Aí você vai ter o comportamento do medicamento segue a figura, né? Onde você aplica uma dose, a concentração aumenta, ela atinge um patamar, depois diminui, você precisa aplicar uma nova dose, ela aumenta, e assim por diante. Tá? O problema com esse negócio é que pode acontecer, né, que você tenha picos, né, onde você atinge a sobredose, que não é bom, e você tem instantes de tempo onde você fica por embaixo da concentração ideal, então o delivery, né, do medicamento não é ótimo. Então, para ajudar, né, tentar melhorar isso, eu trabalho na libertação controlada de medicamentos e no desenho de implantes e de diferentes aparelhos para melhorar esse negócio. A ideia é que você aplique uma única dose, a concentração do medicamento aumenta dentro do seu corpo até atingir um certo valor determinado pelo médico, né? Ele fica nesse valor e depois ele diminui com o tempo. Tá? Então, alguns exemplos desse tipo de aparelhos, né, são os implantes intraoculares, que eu vou falar hoje sobre isso, lentes de contato farmacológicos, emplastros farmacológicos e stents farmacológicos. Então, hoje eu vou falar duas aplicações, vou falar sobre implantes e sobre stents farmacológicos. Então, os principais problemas, né, dentro da libertação controlada é você modelar o comportamento da libertação do fármaco. Tá? Então, geralmente, né, é por isso que eu coloquei essa figura aí, geralmente o que você tem é um polímero, dentro desse polímero você tem nanopartículas de algum medicamento, você vai ter um fluido biológico entrando dentro do seu polímero e isso vai fazer que o polímero fique relaxado e que o medicamento comece a sair. Tá? Então, para isso, a gente vai precisar tentar modelar, né, esse comportamento da libertação para ajudar, né, na seleção das propriedades do material e do medicamento. Tá? Então, Elias, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. No gráfico anterior, antes dessa figura, antes desse, quando você falou do... Travou aqui agora, hein? Vamos ver se agora, chegou. Se você está mostrando um gráfico em que você dá uma dose em um determinado instante de tempo, aí essa dose começa a se difundir ou se espalhar pelo corpo, né? Sim. E depois ela fica constante. Sim. Essa parte em que ela fica constante, ela necessita de um aporte a partir desses implantes que você falou, não é isso? Porque tem o consumo do corpo da droga, né? Então, para ficar esse platô, não foi só a dose em T0 que você colocou, não é isso? Então, dependendo do tipo do medicamento e dependendo do desenho do aparelho, esse platô pode ser mais longo, mais curto, e dependendo da doença, talvez você precisa um novo implante. Tá? Mas então isso é a droga que é liberada pelo implante. Sim, e esse intervalo de tempo, né, onde o medicamento fica nesse estado estacionário, né, vamos falar que esse platô aqui é o estado estacionário, isso é controlado pelas propriedades físicas do polímero. Ok, entendido. Tá. Beleza. Então, de forma geral, eu vou apresentar para vocês agora um modelo para a difusão, ou seja, como um fluido biológico entra dentro do polímero, porque esse é um dos principais fenômenos que a gente estuda depois para acoplar isso junto com o escoamento de algum fluido e fazer alguma aplicação específica. Tá? Então, primeiro eu vou apresentar o modelo para difusão, o que chama-se a difusão em polímeros ou difusão nofiquiana. Tá? Então, aqui tem um vídeo que deve estar lagueado, né, onde apresenta o processo de relaxação do polímero. Então, essas bolinhas azuis que vocês veem aí são as nanopartículas de medicamento
esse esparguete vermelho ou laranja que aparece aí, é o que chama-se o cross-link do polímero. Então, à medida que um fluido biológico entra no seu polímero, o polímero começa a ficar relaxado e essas bolinhas começam a sair, tá? Como tem um pouco de retraso, né, porque estou utilizando o navegador, o vídeo fica aí um pouco parado, né, mas ele, acho que dá para entender, né, que ele vai... as bolinhas começam a sair à medida que o polímero começa a ficar relaxado, tá? Então, a gente começa com a lei de difusão, a lei clássica de Fick's, tá? Que fala que a derivada da concentração a respeito do tempo é o menos divergente do fluxo fickiano. E esse tal fluxo fickiano, ele é calculado como menos um coeficiente de difusão, que pode depender da concentração, multiplicado pelo gradiente da concentração. Como você tem esse menos aí diante, o que fala a lei de Fick's é simplesmente que a concentração vai na direção contrária do gradiente, ou seja, das regiões de maior concentração para menor concentração. Só que nesse caso, você notaria, considerando dentro da equação, esse negócio da relaxação do polímero, tá? Então, para isso, a gente considera um fluxo modificado, onde a gente separa o fluxo da difusão em duas componentes. A componente fickiana, que é aquela que a gente já olhou, e a gente acrescenta uma nova componente, que é a componente não fickiana, que leva em consideração o estresse. Esse sigma aqui representa o estresse que o fluido faz sobre o polímero. Tá? Para calcular esse fluxo não fickiano, ele é definido como um menos coeficiente de difusão não fickiano pelo gradiente desse estresse. Então, a equação não fickiana de difusão ficaria essa equação aqui, onde agora o fluxo é separado o fluxo total, né, é separado em duas componentes. A componente fickiana, que eu chamei aqui de JF, e a componente não fickiana. Para poder a gente resolver essa equação, né, a gente precisa obter uma expressão para esse estresse, para esse sigma que tem aqui, em função da concentração de Cl. Então, para isso, a gente utiliza o seguinte, a gente utiliza uma expressão que envolve uma integral de Boltzmann para o estresse, onde esse E de T-S é o módulo de relaxação do polímero, e esse epsilon que você tem aqui é a tensão polimérica, tá? Então, a tensão polimérica, ela pode ser calculada em função da concentração, utilizando essa fórmula aqui. Essa é parte da dedução que a gente fez, e depois eu vou colocar para vocês a referência. Caso alguém tenha interesse, pode procurar aí no artigo como é que está feita, como é que você chega nessa expressão, né? Mas como hoje só estou dando uma ideia bem geral, não vou entrar nesse detalhe específico de como achar essa expressão. Mas o que fica Elias, isso aí é adimensional, não é, Elias? É adimensional, sim. Tá, ok. Sim, seria a tensão polimérica em função da concentração e fica adimensional, porque essa aqui é a densidade que tem a mesma, que teria a mesma unidade que a concentração. Ok. E esse módulo de relaxação, ele é calculado a partir de um modelo mecânico, que é esse modelo que a gente tem aqui, que chama-se o modelo de Maxwell-Whitcher generalizado, que representa o comportamento viscoelástico do material. Tá? Um polímero é um material viscoelástico, portanto, ele tem uma parte elástica, que aqui no modelo mecânico ele é representado por molas, e uma parte viscosa, que no modelo mecânico é representado por amortecedores. Então, esses E1, E2, EM, E0 são os módulos de Young das molas, e os Mi1, Mi2, Mi-M são a viscosidade dos amortecedores. Cada braço que você tem aqui de mola amortecedor é uma equação diferencial ordinária, e você monta um sistema de equações diferenciais ordinárias, e aí você consegue achar, então, esse tal módulo de relaxação. Seria a solução do sistema de equações diferenciais ordinárias. Então, colocando isso junto, na outra equação, ainda falta definir quem que é o coeficiente de difusão não fickiano, que é o dB. Tá? E para esse dB, a ideia, né, estou colocando só ideias gerais, a ideia é o seguinte: a gente considera que o fluxo não fickiano ele é um termo convectivo, tá? Então, esse fluxo não fickiano
ele é um campo de velocidade, que eu chamei eta, multiplicado pela concentração. Então, o que você obtém é que o coeficiente de difusão nofiquiano multiplicado pelo gradiente do sigma, que é o fluxo nofiquiano, vai ser esse campo de velocidade multiplicado por CL. Então, para obter uma expressão para dV, o que a gente faz é determinar quem é que é esse campo de velocidade. Tem dois jeitos de fazer, tá? Uma é utilizando a lei de Darcy. Aí você obtém uma certa expressão para o coeficiente de difusão, dependendo dos parâmetros que você quer utilizar para estudar o seu polímero, ou você pode também utilizar a equação de Hagen-Poiseuille, e vai dar uma outra expressão que depende de outros parâmetros. Então, aí você vai ter uma escolha entre duas definições do coeficiente de difusão nofiquiano, dependendo dos parâmetros que você conhece do seu polímero. Logo, juntando tudo isso, você vai ter a equação de difusão nofiquiana, que seria essa expressão que tem aqui, após eu fiz aqui uma integração por partes, tá? Então, você acaba com uma equação diferencial, uma equação integral diferencial, que serve para modelar esse negócio de difusão nofiquiana. Isso é acoplado com uma certa condição inicial, né? Você pode ter uma certa quantidade de fluido dentro, C0, que pode ser zero, supondo que o seu polímero está inicialmente sem nada, ou pode ter alguma coisa. E isso é acoplado também com uma condição de Dirichlet na fronteira, onde você tem esse fluido biológico entrando no seu sistema. Então, essa seria a equação de difusão nofiquiana, que permite estudar a entrada de um fluido biológico dentro do seu polímero. Agora, depois a gente pode colocar isso de forma geral em diferentes contextos para estudar aplicações específicas. E é isso que eu vou apresentar para vocês agora, um par de aplicações. Caso alguém aqui tenha interesse, né, sobre os detalhes de como estudar a difusão nofiquiana, você tem aqui o trabalho A New Look to Nofikian Diffusion, onde você tem a derivação do coeficiente de difusão nofiquiano, do módulo de relaxação, tudo isso. E a gente também estuda essa equação que você tem aqui. Ela pode ser reescrita como uma equação de Volterra. Ela, de forma bem geral, abstrata, ela é uma equação de Volterra íntegro diferencial. Então, a gente tem estudado essa equação reformulada de forma abstrata. A gente estuda existência, unicidade, estabilidade e diferentes propriedades numéricas da solução numérica, como estabilidade e também convergência, tá? Para resolver essa equação. Duas perguntinhas antes de você seguir para as aplicações. Sim. Eu fiquei curioso. Quando você mostrou o sistema de Maxwell, né, massas molas, né, na verdade, molas amortecedores, você mostrou que a resposta equivalente é a soma de cada uma das respostas individuais, porque são paralelos, né? Você assume isso paralelo, mas o que me chamou atenção é que são todos exponenciais. Você assume, então, que isso necessariamente está bastante amortecido. Isso não oscila. Não, sim, a gente está supondo que não tem oscilação, isso. Porque isso é uma equação de segunda ordem, né? Você poderia ter uma solução oscilatória. Então, o Mi não pode ser qualquer, ele tem que dar um sobreamortecimento na sua equação para que você tenha só a parte exponencial decrescente. Sim, assim, eu não falei, mas esse tal que aparece aqui é o tempo de relaxação, que seria Mi entre E, né? Que seria o Mi entre o módulo de Young. Tá? Então, o Mi está aparecendo aqui e precisamente você não vai ter esse comportamento oscilatório, né? Porque esse modelo ele serve para estudar como é que é calculado, né? Porque esses módulos de Young e esses Mi são fitados a experimentos. Então, o que eles fazem no laboratório é pegar uma barra de polímero, aplicam uma deformação e depois vem o tempo em que o polímero ele ou fica deformado ou ele volta ao estado original. E então, é por isso que você tem essa mola aqui sozinha, que é zero, solta, para representar materiais que nunca voltam ao estado original ou que podem voltar ao estado original quando o E0 é igual a zero.
Entendido, entendido. Tá? Então, de fato, como você falou, não vai ter comportamento oscilatório, você vai ter um negócio bem amortecido. Bem amortecido. Sim, senhor. E a segunda pergunta que eu achei muito Aham. legal, essa memória que você introduziu no cálculo do fluxo não Aham. fickiano. E a Aham. pergunta é, como é que você escolhe S? O S aqui O S é uma variável de é integração, não é a isso? variável de integração, sim. Então, a memória dele, na verdade, ela é determinada pelo grade de epsilon. Sim, e o epsilon depende da concentração. Então, esse epsilon não aparece aí. E esse cara aqui é o termo exponencial. Então, ele depende desses parâmetros do material. O E entra lá no DEDS. Sim, porque ele é o módulo de relaxação. Então, a gente coloca aqui o T menos S, aqui na exponencial, aparece uma derivada, né, a respeito do tempo, quando você integra por partes. Mas ele fica dependendo só de parâmetros do material. Eu ia fazer a pergunta, mas eu já entendi. Então, na verdade, a sua memória é uma memória de tempo curto, porque como são exponenciais, quando você for calcular lá no zero, o exponencial dessa diferença é muito grande e isso já foi zero. Isso já decaiu. Então, ela só se lembra de fenômenos curtinhos. Era essa a pergunta para saber qual era o tamanho da sua memória. Mas depois eu vi que o S era a sua variável de integração e isso está vinculado a esse Ezão. Entendido, Elias, entendido. Beleza. Que é esse tal, de certa forma, que chama-se de facto o tempo de relaxação, que é o tempo do amortecimento, né, que é o que você estava perguntando. Exato. Naqueles fluidos de Maxwell, né, aqueles fluidos elásticos, a gente chama isso de fading memory, que é a memória que rapidamente se apaga. E vem exatamente de exponenciais desse tipo aí. Beleza. Aqui essa memória vai ficar cerada quando você atinge o estado estacionário, por exemplo. Exatamente. Beleza, Elias, obrigado. Então, agora eu vou colocar esse modelo acoplado com outros fenômenos e a gente consegue fazer algumas aplicações específicas, né? Como, por exemplo, os stents farmacológicos. Então, um stent é simplesmente um tubo, né, que tem essa forma de rede expansível, que ele é colocado na sua artéria coronária quando você tem uma obstrução de gordura, né? Esse negócio aqui amarelo que aparece aqui é uma capa de gordura que chama-se aterosclerose. Quando ela faz uma obstrução muito séria na sua artéria, você vai precisar colocar um stent. Ele inicialmente ele está fechado, né? Ele é colocado no lugar da obstrução por meio de uma sonda. Ele fica acima de um balão. Esse balão é insuflado e o stent abre e ele fica aí no lugar da obstrução, tentando manter o bom escoamento, né, do sangue na região. Tá? Esse procedimento chama-se angioplastia, que é quando você coloca o stent na região da obstrução e você faz esse negócio de insuflar o balão. Então, uma coisa que acontece é que esses stents, os stents de primeira geração, chama-se, são metálicos. Então, quando você coloca esse metal e você faz esse negócio de colocar o stent no lugar, você destrui uma camada de células que fica aqui entre o lúmen, né? Aqui é onde você tem o sangue indo e você tem a parede arterial. Quando você coloca esse metal aí, você avaria o lúmen, que é uma camada de células muito fina que separa o endotélio, desculpa, acho que eu falei errado. Você destrui essa camada, que chama-se endotélio, que separa o lúmen da parede arterial. Quando você destrui o endotélio, ou avaria o endotélio, a parede arterial ela perde uma das suas funções principais, que é regular a proliferação de células lisas. E essas células lisas são aquelas que formam o tecido. Então, quando você destrui isso, a parede arterial começa a proliferar células lisas e agora tecido vai ficar ao redor do stent e agora a sua artéria vai fechar novamente. Só que agora não fecha pela gordura, ela fecha pelo tecido. Então, uma solução para isso são os stents de segunda geração, onde você coloca uma película muito fina de polímero acima do metal
E nessa película fina de polímero, você coloca um medicamento de antiproliferação para ajudar a sua parede arterial a evitar essa formação de tecido. Tá? Então, aqui a gente passa agora a acoplar o nosso modelo de difusão nofiquiana, né? Porque você vai ter um fluido entrando no seu polímero e você vai ter um medicamento saindo. Então, aqui nessa figura, né, bidimensional, tem aqui o lúmen, que é onde você tem o escoamento do sangue. Aqui tem essa camada que é o endotélio, que é aquele que fica avariado, né, quando você coloca o stent. E depois você tem diferentes regiões da parede arterial. A nossa região de interesse chama-se a média, que é onde você tem essa proliferação de células lisas. Tá? Então, eu tenho aqui outro desenho, né, do problema, né, porque eu vou mostrar algumas simulações tridimensionais, onde a gente tem diferentes geometrias. Você tem essa geometria interna que eu chamei de ômega L, que é o lúmen, que é onde você tem escoamento do sangue. Você tem essa outra geometria que exterior, né, que eu chamei de ômega W, que é a parede arterial. E depois você tem a geometria do stent. Tá? Então, aqui a gente vai precisar acoplar escoamento de sangue junto com o processo de difusão nofiquiana na película fina de polímero que você tem stent. E, além disso, você tem a difusão do medicamento na parede arterial, que envolve certas reações. Tá? Então, para estudar o escoamento do sangue, a gente considera o sangue como um fluido não newtoniano. Tá? Então, aqui teria a equação para o escoamento do sangue, considerando o sangue como um fluido não newtoniano. Olha aqui, a parte não newtoniana, ela aparece aqui no tensor do estresse. Né? Esse tensor do estresse, a gente separa em duas componentes. A gente separa na componente newtoniana e na componente não newtoniana. Aqui o ρ de B é a densidade do sangue. Então, esse tensor, né, de estresse, ele tem a componente newtoniana, que é aquela que é utilizada normalmente, né, no escoamento de fluidos newtonianos, onde esse μB aqui é a viscosidade do sangue. E você tem aqui a parte para estudar o tensor não newtoniano. Esse termo que aparece aqui é a derivada superior convectiva do material, e esse termo que aparece aqui, esse G de tal NN não newtoniano, ele, dependendo de como você considera esse termo, você pode trabalhar com diferentes modelos, né? Então, quando esse termo G ele é zero, você acaba tendo o clássico modelo Oldroyd-B. Quando esse G tem essa expressão que você tem aqui, que envolve a traça de tensor não newtoniano, você obtém um modelo que chama-se o PTT. E quando você considera o quadrado do tensor, da parte não newtoniana, você obteria o modelo que chama-se Ghissicus. Tá? Então, a gente utiliza a forma clássica de modelar o sangue por meio de Oldroyd-B, mas a gente agora utiliza mais o PTT, o Ghissicus, porque eles, como você tem o escoamento ao redor do stent e você tem regiões de recirculação, o PTT e o Ghissicus têm fornecido melhor estabilidade desde o ponto de vista numérico quando a gente estuda a solução numérica. Então, esse escoamento de sangue, ele é acoplado com filtração de plasma na parede arterial. Você tem também um meio poroso na parede arterial, onde você tem plasma, você tem essa filtração de plasma. Como a parede arterial é um meio poroso, então a gente utiliza o modelo de Darcy, nesse caso. Tá? Então, isso, para poder estudar todo esse negócio do escoamento do sangue e filtração de plasma, é preciso você colocar condições de contorno apropriadas. Como estou dando uma ideia geral aqui, eu coloquei essas equações, mas o que você tem aqui, basicamente, é que você vai ter uma velocidade de entrada, que ela vai ter um perfil parabólico, e você vai ter uma pressão que ela é medida, né, por meio de experimentos, né, nos hospitais, né? A gente trabalha em colaboração com médicos e eles fazem as medições desse tipo de coisas, tá? E
Além disso, a gente vai precisar condições de acoplamento, né? Porque a gente tem o acoplamento do escoamento da equação de Navier-Stokes não newtoniana junto com Darcy. E para isso, uma das formas que a gente utiliza é considerar a continuidade das componentes normais do estresse, que seria a primeira equação, e das componentes normais da velocidade. A gente faz isso porque nós resolvemos esse problema de forma desacoplada. Então, quando você desacopla as suas geometrias, pelos métodos numéricos que a gente está utilizando, você precisa ter, por cada interface, você vai precisar ter duas condições de contorno, porque você resolveria primeiro a equação de Navier-Stokes utilizando essa primeira equação, e depois você resolve a equação de Darcy utilizando essa segunda equação. Essa seria a forma como a gente resolve. Então, o modelo para o escoamento do sangue vai ser essas equações diferenciais parciais de 2 a 6, junto com as condições iniciais, condições de contorno. Eu não coloquei condições iniciais, porque, na realidade, eu coloquei a equação com o termo transiente, só por completitude, né? Mas a gente aqui no problema do stent, a gente tem diferentes escalas, né? Porque o escoamento do sangue é um negócio que acontece em segundos, né? Porque ele vem das pulsações cardíacas. Porém, o problema de difusão do medicamento é um negócio que vai levar meses. Você vai ter o stent fazendo a libertação controlada do medicamento por aproximadamente 90 dias. Tá? Então, para evitar esse problema de escalas, onde você tem escoamento cardíaco em segundos e difusão do medicamento em dias, semanas, meses, a gente considera o estado estacionário dessa equação, ou seja, a gente não considera as pulsações cardíacas como uma condição de fronteira, a gente considera o problema estacionário. Então, aqui tem só para ter uma ideia, né, uma simulação numérica do o campo de velocidade, junto com a velocidade, campo de velocidade junto com a direção, né, do escoamento, e aqui tem o stent. Aqui tem, essa seria aqui o campo de velocidade, direção do escoamento, da filtração de plasma na parede arterial. E aqui tem as linhas correntes do escoamento do sangue perto do stent, porque a gente quer que não tenha muitas regiões de recirculação perto do stent, né? Você quer que o seu stent ele mantenha a sua artéria aberta e que ele não perturbe significativamente o escoamento do sangue, porque tem sido estudado, né, que regiões de recirculação são regiões onde você vai ter maior proliferação de células lisas, portanto, mais acumulação de tecido, tá? Então, essa seria do ponto de vista do escoamento. Como o escoamento ele é estacionário, então o que a gente faz é calcular o escoamento de forma separada e depois a gente acopla isso junto com o problema de difusão, tá? Então, o stent que eu estou colocando aqui é um stent idealizado, né? Eu coloquei aqui uma geometria que lembra um pouco uma rede, tá? Só que mesmo nessa geometria simplificada, o problema do stent é bastante complexo de discretizar, desse ponto de vista de criar, né, os elementos finitos que você vai trabalhar. Tá? Porque você vai precisar considerar um monte de elementos finitos para você aproximar de uma boa forma essa geometria complexa, né, que representa o stent. E lembre-se que o negócio do polímero e da difusão do polímero é uma película muito fina que fica acima do stent. Então, você vai precisar, de fato, gerar esse domínio computacional. Significa que você vai ter um monte de elementos finitos, e se você tem um monte de elementos finitos, você tem um monte de graus de liberdade. Portanto, a matriz associada à solução desses sistemas de equações fica muito grande, tá? Então, a gente só consegue resolver
o problema de difusão do polímero na camada que representa aqui o polímero para essa geometria idealizada. Então, parte do trabalho que a gente tem feito é tentar fazer utilizar outras ferramentas para poder resolver geometrias realistas, né? Porque esse aqui seria um modelo comercial, que é o modelo que chama-se o Cypher Drock-Luttingstem, da Cordis Corporation, onde aqui seria inviável você gerar essa camada de polímero muito fina acima da geometria. Então, o que a gente faz baixo certas condições de simplificação, a gente consegue achar uma solução analítica daquela equação que eu mostrei para vocês de difusão nofiquiana, só que um pouco mais simples, com somente acho que um ou dois módulos de John, e supondo que o coeficiente de difusão nofiquiana também é constante, a gente não faz para variável, então, baixo certas condições de simplificação, a gente acha uma solução analítica e a gente consegue fazer o que chama-se uma redução do problema, né? Que é, ao invés de você resolver todo o problema de difusão nessa geometria complexa que representa o polímero, a gente reemplaça esse problema por uma condição de contorno, por um fluxo de medicamento que sai. Então, o que isso permite é que você não tenha de discretizar toda a geometria, mas somente a casca. E no momento que você coloca somente a casca, você poupa um monte de elementos, né, que você precisa, e aí fica mais viável você considerar geometrias mais realistas, utilizando essa solução analítica baixo certas condições de simplificação. Então, aqui a gente pode depois então, começar a brincar com outros modelos realistas de stents, como, por exemplo, esse aqui é o Dynalink Stent, que é feito é um stent comercial também, que é feito pela Abbott Vascular, acho que é o nome do fabricante. Tá? Então, a gente tem trabalhado, tem feito vários trabalhos sobre o stent, e aqui, então, eu deixo algumas referências, caso alguém tenha interesse. Nesse artigo aqui, o primeiro que está aqui, é onde a gente tem o tratamento dos modelos não newtonianos do sangue, né, o PTT, Gissicus, tudo isso. Aqui, nesse outro trabalho, a gente fez aquele negócio da redução do modelo, né, achar a solução analítica envolve muita conta e algumas truques, né, para você achar, mas dá para fazer, e depois tem alguns outros trabalhos onde a gente tem trabalhado o problema, aquele stent idealizado, né? Então, caso alguém tenha interesse, tem aí algumas referências que vocês podem dar uma olhada para ver como diferentes tratamentos e coisas que podem ser feitas aí no caso do stent. E a segunda aplicação que eu vou mostrar para vocês é implantes intraoculares. Tá? Os implantes intraoculares, você tem o seguinte, aqui tem uma imagem, né, do olho, um corte axial, onde tem as diferentes regiões do olho. A gente vai trabalhar com um implante intraocular nessa região azul que você tem aqui, que chama-se a câmara posterior, onde você tem o vítreo, o humor vítreo escoando aí nessa região. Tá? Então, a gente vai trabalhar com uma doença que chama-se edema macular, que é uma inflamação da parte aqui embaixo da retina. Quando você tem uma acumulação de fluido aí dentro da retina, aparece aqui uma inflamação que faz com que os receptores que você tem aí nessa região da retina, eles não consigam receber a luz do jeito certo, e então você vai enxergar tudo esvaziado, tá? Então, para corrigir isso, a gente utiliza esses implantes intraoculares. Então, o edema macular, como eu falei para vocês, é uma acumulação de fluido na retina. Então, aqui, essa é uma imagem médica feita por os nossos colaboradores. Esse trabalho aqui é um trabalho feito em colaboração com médicos oftalmologistas da Unifesp, que é o Dr. Maurício Maia e a doutora Marina Gonçalves. Então, eles fazem as imagens e passam para a gente os dados dos pacientes para a gente calibrar os nossos modelos.
Então, essa região que aparece aqui corresponde a essa região daqui da gráfico, aquela aqui embaixo, onde aparece aqui, chama-se fóbia. Então, ele deveria ser um vale, como você olha aqui, mas quando você tem essa acumulação de fluido, ele fica como uma montanha. E então, isso vai fazer com que você enxergue tudo esbaçado. Esse problema chama-se edema macular e acontece muito em pessoas que têm diabetes. Então, o tratamento clássico é via oral. O tratamento via oral é muito ruim, porque é muito difícil você manter um nível de concentração apropriado durante um longo período de tempo, né? Para que via oral ele chegue eventualmente até essa região da retina, acho que é claro entender, né, que vai ser difícil que o medicamento eventualmente chegue até lá. A mesma coisa acontece via intravenosa, né? Se você recebe uma injeção, mesmo que seja via intravenosa, para o medicamento eventualmente chegar até a retina, é muito complexo. Então, não é uma boa opção. Uma outra opção é a via tópica, ou seja, por meio de gotas nos olhos, algum tipo de colírio. Aí você vai ter um pouco mais de concentração chegando até a retina, mas mesmo assim, a quantidade de concentração que chega até a retina é muito pouca. Você precisa colocar muito colírio, muita gota, porque o que eventualmente chega até a retina é menos do 3% do medicamento que você colocou de forma tópica. A melhor opção, antes dos implantes, era a injeção intravítrea. Uma injeção intravítrea é aquela que ela é colocada diretamente no olho, tá? Então, é uma injeção que ela é colocada diretamente no olho e chega até a câmara posterior, só que qual é que é o problema, né? Você vai precisar receber uma injeção por semana durante aproximadamente 3 meses. Tá? Então, um dos maiores problemas é a adesão do paciente ao tratamento, né? Que os pacientes recebem as primeiras injeções e como é um negócio que gera muito desconforto e que ninguém gosta, né? Então as pessoas deixam de fazer o tratamento e não conseguem corrigir o problema. Então, o tratamento, a alternativa ao tratamento que a gente está estudando são os implantes intraoculares biodegradáveis. Né? Então, esse implante, ele é um cilindro polimérico feito de um polímero biodegradável e dentro desse polímero você tem um medicamento. Então, olha que a gente teria agora outra vez o negócio de um fluido biológico entrando com um polímero e de um certo medicamento sendo liberado, só que agora no contexto do ódio, onde você vai ter outro tipo de escoamento e outro tipo de reações químicas que precisam ser estudadas. Tá? Então, aqui coloquei um pequeno vídeo, que imagino que deve estar um pouco lagueado, né? Mas o que você observa aí é mais ou menos uma animação de como que fica o processo de inflamação na região da retina, né? Você vai ter essa formação de bolhas de fluido acumulado na sua retina. Então, nesse caso, você pode colocar o implante, que o nome comercial do implante é Osurdex. Esse implante começou a ser, agora está sendo fabricado aqui no Brasil, você não vai fugir da injeção, você vai precisar de uma injeção no olho, só que agora, ao invés de você precisar uma injeção uma vez por semana, você coloca uma única injeção, onde o implante é colocado diretamente na câmara posterior do seu olho. Então, esse implante é um nanocilindro feito de um polímero que chama-se PLGA, que ele o que chama-se um biopolímero, porque ele é feito de ácido láctico e ácido glicólico. E no processo de degradação, esse ácido láctico e esse ácido glicólico, ele é absorvido de forma natural pelo seu corpo. Então, você não precisa retirar o implante, ele é absorvido pelo corpo. Dentro desse cilindro, você tem um medicamento que chama-se dexamethasona, que ele serve para que o seu olho consiga regular essa acumulação extra que você tem de fluido e ajuda, então, a que pare
esse processo de inflamação que você tem no olho. Tá? Então, aqui teria uma imagem médica também feita por nossos colaboradores. Primeiro, na esquerda, você tem o olho sem o implante, e aqui você tem o implante, né, para ter mais ou menos uma ideia do tamanho, né, da dimensão do implante quando ele fica dentro do olho. E aqui seria uma imagem também médica. Essa imagem aqui acho que é uma OCT, que é uma Optical Coherence Tomography, onde você já tem agora que o tratamento deu certo. Tá? Você tem o vale, que é o que você queria. Né? Antigamente, você se lembra que a gente tinha uma montanha, mas agora você tem o vale, significa que a desinflamação foi corrigida totalmente, e olha que já você não tem aquelas bolhas, né, de fluido que você observava aqui nessa região da retina. Então, a gente quer modelar isso, né? A gente quer modelar esse implante na câmara do olho e como é que é o processo de difusão do medicamento vai do implante até a retina. Então, para isso, a gente considera uma geometria simplificada que representa a câmara posterior do olho. E aqui tem esse corte axial, né? Como tem uma certa simetria, a gente faz as simulações somente na metade do domínio de interesse, né, para poupar um pouco de custo computacional. Aqui a gente vai ter diferentes fronteiras, onde nessas fronteiras, geralmente o que a gente vai ter é condições de contorno de simetria ou de que não tem fluxo, tá? A gente vai ter diferentes interfaces, né? A gente vai ter a interface entre o implante e o vítreo, né, que é essa região aqui, e o vítreo e a retina, né, porque a retina é essa camada fina que aparece aqui fora, né, que representa esse tecido que fica fora do vítreo. Então, na aplicação anterior, eu falei um pouco mais sobre a parte do escoamento e não falei praticamente nada sobre a concentração. Tá? Aqui eu vou colocar um pouco mais de detalhes sobre as equações que a gente utiliza no problema de difusão. Tá? Então, a gente precisa fazer algumas considerações físicas. Basicamente, a gente considera que tem uma quantidade inicial de fármaco no estado sólido, que está homogeneamente dispersa no dispositivo inicialmente. Você tem, quando o implante entra em contato com o vítreo, ocorre um inchaço instantâneo do dispositivo, então a gente não considera, a gente não modeliza esse fenômeno de inchaço, né? A gente está supondo que é instantâneo. E após a implantação, a matriz polimérica degrada-se em ácido láctico e ácido glicólico, que é o que acontece com esse tipo de polímeros. O polímero que é utilizado para o Surdex é um polímero que ele é 50-50, metade ácido láctico, metade ácido glicólico. Então, para modelar isso, a gente considera duas reações químicas, né, para estudar o processo de degradação do PLGA. Então, você tem uma fase de hidrólise, que é quando você mistura o polímero junto com o líquido. Você tem uma velocidade de reação que a gente está chamando kappa, e essa reação gera oligômeros, que são polímeros de baixo peso molecular, ácido láctico e ácido glicólico. E depois você tem uma segunda reação, onde esses oligômeros, que são esses polímeros de baixo peso molecular, eles ainda continuam sendo degradados até virar simplesmente ácido láctico e ácido glicólico. Então, esse modelo é um modelo simples de reação. A gente está fazendo várias simplificações, né, como em qualquer modelo. Especificamente, as simplificações que a gente está fazendo para esse modelo é que o efeito das enzimas extracelulares é desconsiderável no processo de degradação. E, além disso, a gente está considerando que todos os oligômeros eles ficam em um mesmo copo, né, por dizer de alguma forma. Você pode ter oligômeros de diferentes pesos moleculares, mas a gente está colocando tudo junto em uma única variável que a gente está chamando de O. Tá? Então, isso seria uma simplificação. Então, com isso em mente, a gente obtém um conjunto de equações diferenciais para estudar as diferentes quantidades, né? O CL, que seria a concentração de líquido dentro do sistema. Olha que aqui aparece aquela equação Nofickiana, né? Porque você tem a parte Nofickiana aqui, só que eu coloquei de forma
é aquela forma mais curta, né, que já vocês conhecem. Tem os termos de reação, como no líquido você tem consumo de líquido, esse termo aparece negativo para a primeira reação. Para a segunda reação, você também tem consumo de líquido. O polímero, ele sempre está sendo consumido, né, por isso você tem o sinal negativo aqui na primeira reação. Ele é consumido só na primeira reação. Os oligômeros, eles são criados na primeira reação e são consumidos na segunda reação. É por isso que você tem sinal mais, sinal menos aqui. O ácido láctico, essas são as quantidades dentro do implante, e isso é acoplado depois com as quantidades fora do implante. O ácido láctico, ele é criado na primeira reação e ele é criado também na segunda reação. É por isso que aparece aqui mais e mais. E o ácido glicólico, ele é criado na primeira reação e criado na segunda reação. Então, além dessas equações, a gente precisa considerar também a difusão do medicamento. Lembre-se que dentro do implante você tem um medicamento que ele tem uma parte que é de difusão, que é esse primeiro termo, e essa segunda parte, essa reação aqui corresponde à dissolução, tá? Porque o medicamento ele está inicialmente no estado sólido. Então, a primeira equação serve para estudar a difusão e dissolução da droga no estado dissolvido, e a segunda equação seria a dissolução da droga no estado sólido. Esse kd aqui é uma velocidade de dissolução, esse SD é uma constante, que é a constante de solubilidade, e o termo de dissolução é um termo não linear, olha que ele depende de CL, que seria a concentração do fluido. E, além disso, você vai ter o transporte dentro do humor vítreo, né? Ou seja, fora do implante, e aí a gente considera difusão e convecção. A gente vai ter aqui uma velocidade, essa velocidade é o escoamento do humor vítreo na câmara posterior. E já vou colocar aqui como é que a gente modeliza isso. E, além disso, a gente acopla isso com a difusão, com a quantidade de medicamento no vítreo, e eventualmente que a gente quer ver o que acontece com CR, que seria a concentração de medicamento na retina, onde você também tem difusão e tem convecção, por esse escoamento de fluido no tecido. Então, isso para poder estudar tudo isso, você precisa de condições iniciais, condições de fronteira. Basicamente, a condição inicial é que você tem uma quantidade inicial de polímero, uma quantidade inicial de droga no estado sólido, e as condições de fronteira é que você tem uma entrada de fluido, e o resto tem condições onde você, aqueles cortes que a gente considerou da geometria, você tem que não tem fluxo, né, nessas fronteiras. Então, aqui a gente tem várias interfaces, né? Olha que a gente vai ter a interface entre o implante e o vítreo, e entre o vítreo e a retina. Como a gente aqui também faz um esquema numérico desacoplado, você precisa, para cada concentração, você vai precisar duas condições de fronteira. Você vai precisar uma condição de continuidade das concentrações, que é a primeira equação que aparece aqui, e depois você tem aqui continuidade das componentes normais dos fluxos. Essas equações permitem que você resolva tudo de forma desacoplada. A gente não faz esquemas que chamam-se monolíticos, né? A gente desacopla, porque aqui são problemas tridimensionais, com muitas equações, então, para poupar o custo computacional, a gente desacopla tudo. Então, a respeito do escoamento, a gente trabalha com o escoamento utilizando a equação de Darcy. No vítreo, o humor vítreo, ele é uma gelatina, né? Então, ele é parecido a uma gelatina, portanto, a gente utiliza a equação de escoamento em meios porosos. E na retina, como é um tecido, também é um meio poroso. Então, a gente utiliza a equação de Darcy. Você tem escoamento Darcy no vítreo e escoamento modelado por Darcy na retina. Isso é acoplado com condições de fronteira e com as condições de transferência nas interfaces, que é basicamente continuidade da pressão e continuidade das componentes normais da velocidade, porque aqui a gente também trabalha isso desacoplado. Então,
O escoamento Darcy é num óleo normal, mas tem um tipo de doenças onde é preciso fazer um procedimento que chama-se vitrectomia, que é de muito interesse para os médicos com que a gente trabalha, né? Então, eles pediram para a gente que a gente tentasse modelar o fenômeno, a difusão do fármaco em óleos que têm passado pelo procedimento de vitrectomia. Então, a vitrectomia, ela é utilizada quando você tem uma outra doença no olho, que pode ser o desprendimento da retina ou algum detrito biológico que fica no seu vítreo. Então, aí é preciso retirar essa gelatina, né, esse humor vítreo, e ele é reemplaçado por um outro fluido para manter a forma geométrica do seu olho. Tá? Então, a vitrectomia tem 2 jeitos de fazer. Uma delas é... Rapidinho, Elisa. A pessoa continua enxergando depois desse procedimento? Continua com esse sim. Fluido artificial? Ah, legal. Com esse fluido artificial, sim. Porque o fluido, a ideia do fluido é manter a geometria do olho. Ele não mexe nada as propriedades para você enxergar as coisas. Então, legal. Tem 2 tipos de vitrectomia. Uma você troca o vítreo, né, essa gelatina, por uma bolha de silicone, de óleo de silicone. Então, nesse caso, é colocada uma bolha de silicone que ela preenche 95% da câmara posterior. Então, agora você vai ter vítreo, a gelatina, que desde o ponto de vista matemático significa simplesmente que agora, nessa bolha aqui, você não vai ter escoamento de fluido, você vai ter escoamento Darcy nesse 5% que ficou aqui fora. E ainda você vai ter Darcy fora no vítreo. Tá? Então, você ainda tem um escoamento Darcy, só que não é do vítreo todo, só de uma pequena parte do vítreo. Tá? E outro tipo de vitrectomia é feita com uma solução salina. Então, todo o vítreo é retirado e ele é reemplaçado por uma solução salina. Agora, quando você tem uma solução salina, já você não tem o vítreo, ou seja, já você não tem a gelatina, e agora sim o escoamento passa a ser de tipo Navier-Stokes. Então, aí o escoamento do fluido dentro do vítreo vai ser modelado por Navier-Stokes, a equação de Navier-Stokes newtoniana, e o vítreo fica, a retina fica Darcy. Então, aqui a gente vai precisar acoplar escoamento Navier-Stokes com Darcy. E aí a gente precisa introduzir algumas considerações numéricas, né, quando a gente resolve isso. Mas o Darcy é bem tranquilo. Então, mostrar agora alguns experimentos numéricos, né, algumas soluções. Esse seria o domínio computacional, né, que a gente está considerando. A gente utiliza outra vez elementos finitos para resolver isso. Tem 3 regiões de interesse, né? O implante, que é esse que está aqui, que ele é um cilindro, só que está cortado, né? Nesse caso, não sei se dá para ver bem. Tem o vítreo, que é essa outra região que tem aqui, e depois tem a retina, que é essa camada fina que fica na parte de fora. E a gente considera aqui... Mas a malha é uma só, não é, Elias? A malha é uma só. Uma só. É uma só, a malha é uma só, mas você pode separar ela, né? Ela como é que chama quando os pontos coincidem na fronteira? Ok. Esqueci agora o termo. Tá, porque eu estou vendo que ela não é estruturada, então você poderia ter ponto passando para um lado para o outro, mas você toma cuidado de montar as fronteiras certinhas, então. Sim, que elas sejam, que elas coincidam. Entendi. Elas coincidem. Agora esqueci a palavra, né? Tem uma palavra que é quando elas coincidem aí nas fronteiras. Entendi. Elas coincidem e a gente trabalha os problemas por separado. A gente utiliza a gente trabalha o implante com um método numérico, acopla isso depois com vítreo e depois acopla isso depois com a retina. Tá? A gente sempre desacopla tudo. É por isso que utilizamos 2 condições de contorno para cada concentração e para cada velocidade, né? Para poder, de um lado, quando você utiliza utiliza a condição de contorno Neumann, e depois, quando você conhece já o valor, você utiliza Dirichlet. Tá? Isso que a gente faz. De fato, eu coloquei aqui um pequeno esquema, né, para entender um pouco como é que funciona esse tipo de métodos numéricos desacoplados, né? Então, por exemplo, para o caso do escoamento Darcy, por exemplo, a gente tem
a gente calcula a pressão, né? Então, a gente utiliza a condição de incompressibilidade para resolver o problema de Poisson da pressão. Tá? Então, a gente calcula a pressão, utiliza uma condição Neumann na fronteira entre retina e vítreo. Então, a gente resolve esse problema e depois a gente recupera a velocidade, que é o campo de velocidade que a gente quer para acoplar isso com a difusão. Uma vez que você conhece a pressão no vítreo, a gente utiliza essa pressão no vítreo como uma condição de contorno de Dirichlet para calcular a pressão na retina. Você recupera a velocidade na retina, faz o update, né, atualiza as fronteiras e você itera até ter uma certa convergência. No caso da Darcy, essa convergência é simplesmente por meio de um parâmetro de tolerância. No caso de quando você acopla Darcy com Navier-Stokes, a gente coloca um parâmetro de relaxação nessa iteração a respeito das fronteiras. Para a difusão, a gente faz uma coisa mais ou menos parecida, né? Então, eu coloquei um esquema aqui para ver se dá para explicar um pouco como é que é o processo de desacoplamento. Porque cada equação é calculada por separado, a gente não utiliza nenhum método monolítico. Primeiro, a gente calcula a concentração de fluido dentro do implante, utilizando uma condição Neumann, uma das condições Neumann que a gente tem. Uma vez que você conhece CL, você calcula a quantidade de polímero. Com a quantidade de polímero, quando você conhece a quantidade de polímero, você calcula os oligômeros, ácido láctico, ácido glicólico, dentro do implante. Depois, com isso, você consegue calcular a concentração de droga no estado dissolvido. Com isso, depois você calcula a concentração de droga no estado sólido e depois você utiliza as condições de Dirichlet para calcular todas as concentrações no vítreo. E, eventualmente, você calcula depois a retina. E aí você itera até chegar, né, até o seu último instante de tempo que você está considerando. Então, aqui tem, já para finalizar, né, tem algumas simulações numéricas. Aqui teria, por exemplo, a diferença de pressão junto com que seria a diferença de pressão junto com a direção do escoamento, tá, no vítreo. Aqui tem as linhas correntes, né? Olha que o escoamento é um escoamento bem tranquilo, não tem regiões de recirculação, tá? Então, desse ponto de vista numérico, bem fácil de tratar. Você não precisa grandes truques, né, numéricos para você resolver isso. O campo de velocidade na retina junto com a variação da pressão. E depois isso é acoplado com a concentração, com as equações de concentração. Tá? Aqui teria, por exemplo, a concentração de medicamento para diferentes instantes de tempo nessa região que representa o vítreo, e depois a região de interesse que seria a retina, né? Como é que fica a concentração na retina para diferentes instantes de tempos. Aqui tem simplesmente a concentração, para ter uma olhada, né? Aqui tem esse comportamento, né, que você tinha falado sobre o platô. Esse platô ele é controlado basicamente com as constantes de degradação do polímero. Se você mexe com a velocidade de degradação do polímero, esse platô ele vai mudar. E também mexe com o campo de velocidade, né? Que é o que acontece com o negócio da vitrectomia, né? Então, essa seria aqui a concentração do medicamento na retina e no vítreo. Aqui tem, por exemplo, como é que a velocidade de degradação, né, mexe com o comportamento da solução. E aqui tem, então, olha que esse platô também mexe, ele muda com o campo de velocidade, né? Porque aqui tem a concentração na retina, essa seria aqui, concentração na retina, quando você tem vitrectomia por silicone, que é a curva azul, vitrectomia com solução salina, que seria a curva vermelha, e o caso normal, sem vitrectomia, que é o caso preto. Tá? Então, tem a comparação. O que muda aí é a viscosidade ou é uma propriedade não newtoniana de cada um dos fluidos? O que está mudando aqui é o jeito como a gente gera o campo de velocidade, né? Porque, por exemplo, no caso de vitrectomia com silicone, aqui a gente tem somente Darcy naquele 5% da geometria. No caso da salina, você teria Navier-Stokes com Darcy. Então, os parâmetros aqui são os mesmos. O que muda é o campo de velocidade.
Então, olha que já o campo de velocidade mexe com esse platô que você tinha bastante. observado. Mexe bastante, tá? Então, o campo de velocidade, de fato, é importante para você entender. E era parte do que os médicos queriam ver, né? Porque eles tinham observado muita diferença na acumulação de medicamento na retina em casos de vitrectomia. Só que o caso de vitrectomia é muito difícil você estudar em animais, tá? Então, é por isso que eles teriam essas simulações. Então, e aqui coloco uma referência nesse trabalho, a gente já está fazendo outros trabalhos nessa direção, considerando movimento de fronteira dessas bolhas, né, para estudar como é que é o processo dessa inflamação e também estudando um pouco mais a parte de degradação. Observar a parte de erosão do polímero, né, porque eu passei rápido aqui, né, mas o polímero, essa aqui tem para diferentes instantes de tempo, ele eventualmente ele vai desaparecendo, né? Então, os médicos, a degradação que a gente está utilizando é uma degradação matemática, né? Você não olha, de fato, o implante fazendo erosão. Então, a gente está trabalhando agora com esse problema de movimento de fronteira. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Muito obrigado pelo convite e desculpa pelos problemas técnicos. Nada, sem problema. Muito obrigado, Elias. Foi sensacional a palestra, muita coisa realmente você fez. Então, eu vou deixar aberto aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente já conversou um pouquinho. Eu vou começar perguntando para ver se eu animo o pessoal aí. Elias, voltando lá no primeiro problema do stent. Quando você mostrou aquela simulação que era só uma casquinha, que você não modelou o stent, né? Você botou ele como uma condição de contorno. Certo. É essa aqui. Essa daí. O que você está resolvendo aí é só aquele fluxo de plasma, não é isso? Então, aqui, nessa imagem, somente tem a parede arterial. Porém, a gente resolve também o escoamento do sangue. Então, você tem um campo de velocidade, só que nessa representação gráfica, eu só coloquei a parede. Né? Mas você tem uma parte do medicamento que está indo para o lúmen. Só que como a região de interesse é a parede arterial, nessa representação gráfica eu coloquei só o que acontece na parede arterial, mas aí estaria acoplado tudo. Estaria acoplado o escoamento do sangue, junto com filtração de plasma, junto com a concentração na parede arterial. Entendi. Então você tem que resolver de qualquer jeito isso daí. O modelo é reduzido no sentido em que você não tem a discretização do stent, mas você ainda tem o escoamento no lúmen. Ainda tem o escoamento no lúmen. Então a minha pergunta seria a seguinte: vocês chegaram a fazer um teste impondo um perfil de velocidade conhecido, aproximado, num buraquinho desse do stent, para ver quão diferente seria da resolução inteira? Sim, a gente tem um estudo onde a gente mexe com tudo isso, mexe com os modelos e vê as diferentes todos os experimentos. É esse trabalho aqui. Influence of non-Newtonian blood flow models on drug deposition in the arterial wall. Então, aí a gente compara newtoniano com não-newtoniano Oldroyd B, não-newtoniano PTT, não-newtoniano Gaysicus. Aí a gente compara tudo. E a conclusão é que precisa resolver e precisa ser não newtoniano. A conclusão é que se você tem interesse em estudar só a quantidade de medicamento na parede arterial no tempo, né? Se você faz a integral da concentração, ou a massa, né? Qualquer modelo não newtoniano que você utilize, tudo bem, não faz diferença. Mas se for newtoniano, muda. Mas se for newtoniano, muda. E você tem grande diferença na acumulação espacial do medicamento, que é importante para acoplar com modelos de proliferação de tecido, né? Porque, por enquanto, a gente não tem acoplado isso com modelos de proliferação de tecido. Em algum momento, eu gostaria de acoplar isso com modelos de proliferação de tecido para ter um modelo um pouco mais completo. Só que esse é um trabalho que eu já gostaria de fazer com algum aluno de doutorado, porque muita coisa. Envolve muita coisa. Então. Exato. Eu tenho uma outra pergunta que talvez vá na linha do que você está falando. Eu não tinha pensado em proliferação de tecidos, mas uma coisa que eu pensei é que, normalmente, essas artérias grandes, elas têm uma camada muscular importante envolvendo elas. Então, elas podem contrair, elas podem mudar de tamanho, ou seja, mudar a espessura, mudar
inclusive o seu coeficiente de difusão, porque ela está contraída ou está relaxada. Vocês têm alguma ideia de acoplar a mecânica da membrana a esse escoamento? Então, por enquanto, eu nunca trabalhei com esse problema do fluid flow interaction, né? Uhum. Chamam, que aí começa a ficar bem complexo, né? Eu não Você tem a saberia elasticidade para resolver também, né? e teria de colocar as propriedades do material metálico, tá? Estruturais do stent. Eu já vi trabalhos onde esse desenho da geometria, eles fazem estudando esse negócio do Fluid Structure Interaction, para ver se ele aguenta, né? Se ele tem a estrutura apropriada, mesmo com os movimentos de contração que você falou. Então, aí eu vi esse tipo de trabalhos. Agora, quando você acopla com concentração e isso, aí já começa a ficar um pouco mais complexo fazer o estudo. E, por enquanto, eu nunca mexi com Fluid Structure Interaction para acoplar. Não sei qual é que seria... teria grande diferença, né, na acumulação de concentração na parede arterial. É provável que sim, né? Eu acho que... Porque aí você vai ter outro problema, né? Que é o problema da escala. Porque essas contrações são das pulsações cardíacas. Exatamente. Então, você não teria como... resolver seria o inviável. long time, né? Resolver o long time introduzindo uma escala temporal tão curta. Tão curta, então aí ficaria inviável estudar a concentração. Você precisaria de algum tipo de técnica multiscala que aí eu não tenho ideia. Não tenho ideia como funcionaria. Legal. E eu tenho uma pergunta também sobre o olho. Aqui me deixou bastante intrigado. Você mostrou uma... Bom, primeira pergunta técnica numérica. Só curiosidade. A geometria é pseudoesférica. Vocês discretizam as equações em coordenadas esféricas ou se resolvem mesmo em coordenadas cartesianas? Resolve em cartesiano. Cartesiano. O Elementos Finitos permite isso, né? Sim. Não tem tanto problema. Agora, mostra para mim, Elias, aquela figura em que você mostra o campo de velocidade saindo do vítreo, né? Que chama? Deixa eu ver. Estou procurando aqui. Está lá embaixo, é uma figura azul. Essa aqui ou essa aqui? Deixa eu... Essa, não, a que tem... Ou a próxima? Essa. Essa imagem me deixou... Eu achava que eu estava entendendo o escoamento, mas depois que eu vi essa imagem, eu disse, cara, embaixo tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo. O que você está traçando aí são os vetores velocidade, não é isso? A direção do escoamento, sim. Essa aqui seria só a retina. Só a retina. É a casca de fora, né? Certo. Então seria... dentro tem aquele líquido que você pode trocar por silicone e tal. Aqui na região interior você pode ter a gelatina, que seria o vítreo, Isso. ou a solução salina, ou aquela bolha de silicone. Assim. Tá. Então, você está me dizendo com essa imagem que na casca da retina você tem um fluxo de saída de fluido praticamente em todo o domínio. Sim, isso pela diferença de pressão. E de onde é que está vindo esse fluido? Ele está vindo de aqui acima. Então, ele entra por essa região aqui, que é a região... Ele entra por aqui. Essa aqui seria agora a parte de dentro, né? Então, ele entra por aqui. E sai pela sai parede. Por aqui. A pressão aqui é de 200 Pascal, mais ou menos. E a parte de fora da retina é 1.200 Pascal. Então, essa direção de escoamento, ela é gerada pela diferença de pressão. Eu não tinha percebido que realmente ele está entrando por aí. Porque eu fiquei pensando, poxa, esse negócio vai secar e da onde é que vai vir o fluido? O fluido está entrando por saindo. aqui. Ele está entrando por cima. Essa aqui seria a lente, né? Aqui teria a interface com a câmara anterior, só que não coloquei porque a gente não simula. Não simula. Esse fluido, então, que entra aí é lágrima? É o humor vítreo, que é o humor vítreo. É um fluido interno ao olho. É um fluido interno, então você tem um meio poroso, que é uma gelatina, e tem um fluido que é 99% água. Então, ele é basicamente água. Entendi. O que está escoando aí é basicamente água por essa gelatina. Entendi. E aí, minha última pergunta, Elias.
que você meio que deixou a dica dela na primeira pergunta que eu fiz para você sobre na primeira não, naquela pergunta que eu fiz para você sobre a pulsação muscular na artéria. Mostra para mim aquele gráfico da droga, né, que tem o platô lá embaixo. Aí, pode ser aquele, aí pode ser esse, por exemplo. Esse gráfico está mostrando que se você usar uma vitrectomia salina, a concentração de droga pelo implante se mantém num platô por aproximadamente 15 dias. Sim. Se você for um pouquinho generoso, 20 dias, não é? 10 dias depois do implante. Sim. Como é que você conseguiu simular esse tempo todo? Os 60 dias? Qual é o seu passo de tempo? A gente utiliza em dias. A gente utiliza... O passo de tempo é uma fração de dias. É fração de dias, sim. Então, tudo acontece nessa escala de tempo. Não tem nenhum fenômeno que aconteça numa escala mais rápida. A gente não considera, porque senão ficaria enviado. Pois então, Quando eu vi isso daqui, você mostrando em dias, eu disse, cara, como é que ele evoluiu uma simulação dessa tão longa assim, né? Porque a gente considera os parâmetros em função de dias, tudo passa para dias e faz a simulação em dias. Agora está entendido. Então, todos os parâmetros são reescritos em função de dias, como unidade de tempo, e a gente faz simulação em dias. Você tem uma ideia do número de Reynolds desse escoamento, Elias? Não, no negócio do ódio eu não me lembro. Do sangue é aproximadamente 100. Entre 80 e 100 no sangue. Agora aqui, aqui no ódio não me lembro. Acho que deve ser bem baixo. Tem que ser baixo. Deve ser menos de 10 aqui no ódio. Mas agora não me lembro. Beleza, legal. Pessoal, tem alguma pergunta, alguma dúvida, comentário? Então, Elias, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Não, é isso aí, né? Obrigado pelo convite e caso alguém tenha alguma dúvida, né, pode entrar em contato comigo e a gente pode conversar a respeito. Joia, excelente. Elias, muitíssimo obrigado pela palestra, por ter aceitado o convite, foi joia. Acho que encerramos o nosso ciclo de seminários desse semestre de maneira bem legal, com um problema super aplicado e super difícil computacionalmente, né? Realmente um tour de force, como eles dizem lá na Inglaterra, de potência computacional para resolver esse tipo de problema. Elias, muito obrigado de novo. Pessoal, muito obrigado a todos. Semestre que vem a gente volta. Um abração. Tchau, tchau. Elias, obrigadão, cara. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, até obrigado. Mais. Vou parar a gravação.